Depois de termos proclamado a vitória de Jesus sobre a morte, a liturgia do tempo pascal nos faz percorrer um caminho importante, nos ajuda a compreender o que é que significa hoje ser as testemunhas, os mártires do Jesus que está vivo entre nós. E hoje nos propõe a liturgia a conclusão do Evangelho das comunidades de Lucas. Nos lembra o que acontece no último encontro de Jesus com a sua comunidade. Esta comunidade na qual chegou primeiro Pedro dizendo vi o Senhor, depois chegaram os dois de Emaús contando a todos como tinham reconhecido ao redor da mesa ao partir o pão, e depois finalmente é o próprio Jesus que se faz presente no meio dele. A paz esteja convosco. Mas eles estavam assustados, com medo, porque pensavam que era um fantasma. Desde cedo, nas comunidades de Lucas, estava crescendo a ideia de um Cristo espiritualizado, de um Cristo dos céus, de um Cristo ressuscitado, mas lá espiritual para nós. Uma fantasia, um fantasma. E eis que Jesus diz, olha, podem olhar, tocar, ver, mostrou as mãos e os pés, os sinais da sua crucifixão. Um fantasma não tem carne. Eu tenho. Podem tocar, podem ver. E para que não pairassem dúvida, Jesus quer comer. A última mesa a qual Jesus senta. Vocês têm alguma coisa para comer? Até agora foi Jesus que repartiu. Agora é a comunidade que dá a ele um peixe e ele come. É o sinal do vivo, do vivente no meio de nós. E aí o recado fundamental. O que nossas comunidades não podem esquecer, senão Jesus vira uma fantasia, vira um fantasma. Abriu o coração deles para que compreendessem tudo que deles se dizia nas Escrituras, Moisés, os profetas, os salmos, que o Cristo devia morrer e ressuscitar no terceiro dia. Foi o mesmo recado que os dois jovens disseram às mulheres quando foram ao túmulo. O mesmíssimo recado que Jesus falou com os dois de Emaús. E agora diz para nós todos, a memória que temos que guardar de todas as Escrituras é que o Cristo devia morrer e ressuscitar. E você testemunhas disso. Vocês vão anunciar no nome dele a todos os povos a conversão e a remissão dos pecados, a partir de Jerusalém. Fiquem aí, continua o Evangelho, enquanto não descer sobre vocês a força, o poder que eu prometi para vocês. O Evangelho continua e não dá para deixar de lado. Depois os conduziu para Betânia.
Da outra vez, poucos dias antes, quando terminou a janta, os conduziu ao Monte das Oliveiras. Agora, depois dessa última janta, os conduziu para Betânia. Betânia, a casa dos pobres. Betânia, a casa do oprimido, do excluído, do humilhado. E lá, ele levantou as mãos e os abençoou. E enquanto os abençoava, foi levado ao céu. É o último lugar em que Jesus conduz a comunidade de Lucas. Comunidades gregas que achavam que era normal que os pobres fossem explorados, fazia parte da lei da natureza. É o último lugar aonde Jesus conduz a comunidade. O lugar de onde nossas comunidades, nossas igrejas nunca deveriam ter saído. Comer o pão com Jesus, celebrar a memória de Jesus, anunciar o nome de Jesus, a salvação no nome de Jesus, significa estar em Betânia. Lá é o ponto de partida. De lá eles vão sair e vão voltar para o templo, louvando a Deus, orando a Ele. Mas no templo, eles vão refazer o mesmo que fez Jesus, que de Betânia foi ao templo e lá ele assinou sua condenação à morte. Assim como vão fazer os apóstolos, que de Betânia vão ao templo e no templo eles vão ter a ousadia de dizer: vocês mataram este homem. O crucifixo não é crucifixo por acaso. Foram vocês que o mataram. Deus o ressuscitou. Nós somos as testemunhas, nós somos os mártires disso. Este é o Evangelho. O Evangelho não é só dizer Jesus ressuscitou. É saber dizer vocês o mataram. A partir de Betânia, a partir da casa de todos que estão sendo pisados e oprimidos ainda hoje. Hoje, quando essa Betânia se torna o mundo inteiro, por causa de um mercado explorador e por causa de uma pandemia devastadora. Quantas lágrimas nas nossas Betânias, quantas súplicas pela fraternidade, pela solidariedade, pela salvação. É lá nesta Betânia que nós somos as testemunhas do Jesus que vive entre nós. Quando formos no templo, será para comprar a briga, será para denunciar o templo que condenou à morte Jesus, e Deus o ressuscitou e o fez chegar em Betânia, e de lá o chamou a si.